Que tal a gente começar com pelo menos uma notícia boa, né? Afinal, o Brasil é quase que uma bomba relógio. E dessa vez vem do STF essa notícia e a notícia vale a pena ser compartilhada. Se ela vai se confirmar e vai se manter, não sei. É uma decisão do Mendonça e tem a ver com dinheiro público. E a gente vai explicar para você todos esses detalhes nesse editorial ainda. Também a gente vai falar de uma manifestação aqui do presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, falando que Lula não é comunista. Qual que é a sua opinião? Lula é comunista ou não? Na fala dele, segundo ele, Lula é sindicalista. Comunista não. Vamos falar sobre isso também? Enfim, muita coisa para a gente discutir. A gente vai tentar falar aqui também do real digital. Tá certo? E aí eu vou tecer elogios. Aí você vai entender o porquê. Talvez você vai entender um pouco mais sobre essa questão da moeda do real digital. Eu já vou abrindo o jogo para vocês que eu sou favorável ao real digital por alguns pontos que eu vejo positivo. Vamos falar sobre isso? Beleza? Não esquece, inscreva-se, dá o like, compartilha. É muito importante. Assim o nosso canal tem mais engajamento, chega para mais pessoas, enfim, a gente precisa dessa sua força, tá? Então eu tento manter o meu compromisso todo santo dia. Eu tô aqui gravando nosso editorial, faça chuva ou faça sol, com gripe, dor de garganta, enfim, todo dia a gente tá aqui, a gente se programa, faz os vídeos, então se você puder me ajudar, te agradeço muito. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda muito, muito também. Vamos começar? Vamos pôr uma força nisso aqui? Vamos direto para editorial, tá? Esse é o nosso primeiro editorial, nossa primeira matéria do dia. Primeira matéria, editorial não. Nossa primeira matéria do dia. A fonte é o Poder 360. Mendonça suspende leis que permitem pagamento acima do teto em Goiás. Legislação do Estado autorizava que funcionários públicos recebessem acima de R$ 41.600, valor do teto do funcionalismo público. O ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu 5 leis do estado de Goiás que permitiam que funcionários públicos estaduais recebessem salário acima do teto do funcionalismo público, que é R$ 41.600 atualmente, graças ao Lula. A decisão assinada pelo ministro neste sábado tem caráter liminar e já está em vigor, mas ainda precisa ser referendada ao plenário da Corte, que volta de recesso em 1º de agosto. Vamos entender isso aqui? Existe na Constituição a regra de que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o teto máximo do que alguém pode ganhar na Constituição. E aí, é óbvio que eles vão arrumar um jeito de burlar isso. Afinal, dinheiro que não é suado para ganhar, um dinheiro que vem do pagador de impostos, é lógico que eles vão dar um jeito. Aí, na própria Constituição, tem lá, as verbas de caráter indenizatório não estarão no cálculo. O que é o indenizatório? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você é um trabalhador, um servidor público, por exemplo. Aí durante o trabalho você leva um tiro, perde a perna, o braço. Você vai entrar com ação de indenização por danos morais, ou danos estéticos, ou danos materiais. Pode ser contra o Estado. E aí esse pagamento, você pode receber 600, 700, 100, 200, 1.000 de indenização. Não é justo você perder essa indenização porque você tem um teto do servidor do serviço público. Então o objetivo dessas verbas indenizatórias eram isso. Ou seja, se for de caráter indenizatório, ou seja, não é para te remunerar, é para te indenizar de um prejuízo que você sofreu. Indenização é prejuízo. Eu perdi a perna, então é prejuízo, então eu tenho que ser indenizado. Entendeu? Ah, eu perdi um pai, uma mãe, um esposo, um filho, um parente muito querido durante uma abordagem policial, por exemplo. Então vamos dar um exemplo. Você é coveiro do seu município concursado aí, tá? Você não pode ganhar mais de R$ 41.900. É o que um coveiro quase ganha hoje, né? Só para deixar claro. Um professor, vamos usar o professor para usar com técnica aqui melhor. Então eu tenho um professor que ganha quase isso, mais ou menos 2.500 por mês, tá? Mas não chega perto
da importância de um cargo de um juiz, né? Lógico que não. Hipocrisia no que eu falei, tá? Ironia. Mas a grande questão é essa. Você tá andando numa blitz, você e sua esposa, por exemplo, ou seu marido, de repente, um policial maluco pega, atira e acerta a pessoa e tira a vida dela. Você vai entrar contra o Estado e pedir indenização. O dinheiro sai. Você não pode receber? Tem que receber. Aí o que os juízes fizeram? Não, vamos burlar isso. Vamos criar um monte de indenização. Ó, se eu não tirar as férias, eu vou ser indenizado em dobro. Vamos, cria essa lei. Então, se o meu salário é 41 mil reais, 30 mil, 41 mil, aí eu tenho 2 meses de férias, o juiz tem 2 meses de férias, o que qualquer trabalhador brasileiro tem, né? Ironia de novo. E aí ele fala, não vou tirar. Aí você vai ser indenizado em dobro. Então eu fico 2 meses com meu salário de 41 mil, 2 meses dá 81, recebendo em dobro, dá 160 pila. Ou seja, aí eu não trabalho, não tiro férias, eu faço um plantão, eu fico em casa esperando, se aparecer alguma coisa eu vou, mas eu não tô de férias, eu tô de plantão. Durante 2 meses de plantão. Nem fui, mas se me chamar eu tenho que ir. Aí eu falo que eu fiquei de plantão, e aí, na hora de receber, 160 mil. Aí eu vou receber o meu salário, mais os 160 mil. Entenderam? É isso. Então, a grande questão é que eles fazem um monte de regra para burlar. Tem juiz que chega a tirar 700 contos, 700 mil. Isso é uma aberração. E aí essa decisão do Mendonça tá de parabéns. É difícil a gente ter que parar para dar parabéns para o STF nas decisões que eles tomam. Mas o Mendonça aqui recebe aqui meu parabéns de boca cheia, tá? Muito bom o que você fez. Se vai se manter, aí eu não sei. Deveria. É uma questão moral. Num país onde a maioria dos pagadores de impostos ganham aí cerca de R$1.300, um juiz tirar 600, 700 mil num mês, mais de 100 mil, é aberração. Não tem outro caminho, tá bom? Então, parabéns ao André Mendonça, ministro do STF. Vamos para a próxima matéria agora. Segunda matéria. Fonte, o Instagram do Paulo Bilinski, fonte utilizada, e a fonte principal, Conexão Política, segunda matéria do dia. Lula nunca foi comunista, afirma presidente do Superior Tribunal Militar. Ou seja, o presidente do Superior Tribunal Militar disse que Lula nunca foi comunista. E aí a parte irônica é o Paulo Bilinski, que escreveu: confia na melancia. Você sabe o que significa isso, fez uma ironia em relação ao Paulo Bilinski. Mas por que a manifestação do presidente do STM? O que é o meu ponto, o ministro do STM? O que é o meu ponto aqui? Essa fala não é de agora, eu já tinha ouvido essa fala. Vocês devem saber que eu sou filósofo, sou formado em filosofia, amo filosofia, e eu tenho nomes que eu admiro muito. Um deles é o Pondé, tá? Luiz Felipe Pondé. O Pondé, ele já tinha dito essa frase, e quando o ministro falou, eu lembrei dela na hora. Com certeza ele tirou dali. O PT nunca foi um partido comunista. Lula não é comunista. Lula é um sindicalista. Essa fala do Pondé foi dita em 2021. Primeiro, o PT nunca foi um partido comunista. É um partido sindicalista, que está bem dentro dessa pauta de você fazer uma suposta redução de desigualdade social, investindo em pautas culturais. É uma socialização dos meios de produção e é um partido de centro-esquerda. Nunca foi um partido comunista, nunca pregou a socialização dos meios de produção e a destruição da propriedade privada. Então isso é uma besteira, afirmou o Pondé. E aqui em 2021, ele criticou as falas do Bolsonaro, de que ele usava essa retórica do comunismo para dizer que a gente tem que extirpar a corrupção que é representada pelo governo PT. Mas enfim, a matéria original é essa aqui. Lula nunca foi comunista, diz presidente do Superior Tribunal Militar. Declaração ocorreu durante entrevista ao UOL. O grande ponto aqui que a gente precisa discutir sobre isso mas e a fala do Lula, que disse o seguinte: o que diz o Lula? No mês passado, durante o Foro de São Paulo, Lula falou, abre aspas, vocês sabem quantas vezes nós somos acusados. Vocês sabem
quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil, nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, como se nós ficássemos ofendidos com isso. Foi o que declarou Lula. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. Enfim, meu ponto de vista. Lula gosta muito do capitalismo para ele. Muito, muito. Principalmente nas viagens, principalmente nas joias, nos bens que foram veiculados em muitas matérias que ficaram nos containers, nos bons salários, nos salários gordos das palestras. Então Lula sempre apreciou o capitalismo para ele. Agora, colocar a minha mão no fogo de que estamos livres de alguém chegar aqui e querer tocar fogo no barco todo e dar uma de Maduro aqui no Brasil, eu não ponho a minha mão no fogo, não. Pode ser teoria da conspiração? Pode. Mas seguro morreu de velho. E se tem uma coisa que eu aprendi com os mineiros, é ser veiaco e desconfiar demais, só. Eu aprendi isso com a minha esposa, com a minha família inteira. Então, não coloca a mão no fogo de jeito nenhum para falar que não tem chance. Aqui eu vou divergir do Pondé. Vamos lá? Eu gosto muito quando vocês colocam comentários. Então, a nossa terceira matéria do dia vai ser sobre o comentário de vocês sobre sugestões. Eu gosto muito quando isso acontece. E aqui eu vou concordar com o governo Lula, então talvez você não vai gostar, porque grande parte do meu público aqui não é muito fã do Lula. Mas tem muita gente que é apoiador do Lula e nos acompanha aqui também. Eu sou muito feliz de vocês estarem aqui, porque eu estou aqui num canal que é democrático, tá? Eu quero que todos tenham o direito à voz, coisa que muitos aí não estão querendo mais, tá? Mas vamos lá. Olha só o que o José Orlando 801, obrigado José Orlando por ter participado, escreveu aqui. Doutor Sandro, fala sobre o real digital. Qual sua opinião sobre o real digital? Bora falar sobre isso? Vamos lá. Enfim, eu gosto da ideia do real digital, eu sou favorável à ideia do real digital por alguns pontos, tá? Por alguns fatores eu sou favorável. E aí eu separei até uma matéria que eu achei do Infomoney, tá? Que eu achei interessante aqui para a gente discutir um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa falar. O real digital, ele está sendo aceito aqui pelo Lula. Tem seus motivos do real digital estar sendo aceito pelo Lula. Não é só pelos benefícios que chegarão, não. Então essa matéria é da Exame. Ela diz o seguinte, The Future of Money, né? Ou seja, o futuro do dinheiro. Governo inclui real digital em pacote de medidas para destravar a economia. Essa matéria foi anunciada de que, dia 24 de abril de 2023, de que o real digital, um plano iniciado lá na gestão Bolsonaro, vai ser colocado em prática no governo Lula também. Tá, mas o governo Lula tá extirpando tudo aquilo que vem do Bolsonaro, ou seja, da gestão passada. O porquê que o Lula tem interesse em manter o real digital? Por dois motivos, tá? Um deles, porque travar essa pauta trava a relação de Lula com o mercado. É caça-briga direta com o mercado. É uma pauta que o mercado quer. Então, não é só o Lula que quer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meu amigo, vai acabar sua negação fiscal, tá? Então, cada negócio que acontecer, se o real for digital, igual o Pix acontece hoje, o Pix é uma realidade do real digital já. Cada negócio que acontecer, retenção na fonte do dinheiro, ou seja, se o dinheiro saiu de um lugar para o outro, não tem como você esconder. Não tem como você esconder, tá? Então, o governo Lula vai arrecadar muito mais, o governo vai passar a arrecadar muito mais, porque não vai ter sonegação se houver a fiscalização adequada,
Porque com real digital não dá para esconder dinheiro debaixo do colchão e nem passar por debaixo do pano. Mas tem pontos positivos. Isso é um ponto positivo. Seria um ponto positivo se o Brasil fosse um país sério, né? Mas é um ponto positivo ainda, porque se reduz a sonegação, em tese vai sobrar mais dinheiro. Em tese nós temos que pagar menos imposto, né? Confia. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Agora, vamos trazer uma matéria aqui para vocês do Money Times, tá? 5 benefícios que você terá com a nova moeda. Eu achei interessante essa matéria, que é de março aqui, tá? Ó, as moedas digitais podem sair no máximo agora em 2024, é provável que vai sair. Os benefícios, primeiro, agilidade no pagamento. É o Pix, tá, gente? O Pix já é uma realidade do real digital, só que todo o real agora não vai ter mais, o dinheiro vai ser real digital com quase tudo. E, ou seja, as transações terão que ser adaptadas para isso e as negociações serão adaptadas para isso. Então, facilita muito o pagamento e muito, tá? Não tenha dúvida que isso aqui vai trazer muita facilidade. Segurança e rapidez em transações internacionais. A questão do câmbio, a questão da mudança internacional é muito complexa e envolve muita burocracia. E realmente, quando você vai fazer uma transação internacional, se você já tem um Estado que assina um acordo com o seu país e aceita a adequação desse real digital, dessa moeda digital, e esse país faz um acordo, uma negociação bilateral com o Brasil, por exemplo, vamos dizer que o Brasil e a Argentina resolvam aceitar uma negociação bilateral onde você pode receber a moeda argentina, o que eu duvido muito você vai querer, ou os argentinos podem receber o real digital. Qual que é o ponto interessante aqui? Você já faz o Pix, ou seja, o real digital, você já envia, a conversão já é feita com base nos dados da hora e já cai na conta dele. Por quê? Porque os bancos já aceitam esse tipo de conversão, tá? Então, facilita e facilita muito, tá? Manda bem se isso acontecer. Prevenção contra a fraude, é isso que eu falei para vocês. 2 pontos. Um delas, que não é uma criptomoeda, você não pode comparar o real digital com as criptomoedas, essa coisa que a galera fica dando golpe em todo mundo. Por quê? Porque ela vai ter o que a gente chama de blockchain. O que é o blockchain? O blockchain é um mecanismo de controle, ou seja, cada real vai ter meio que um IP para você controlar ele. Então a chance de acontecer, um roubo do seu dinheiro ou alguma coisa desse tipo é menos. Tá? É menos. Então, assim, cada dinheiro vai ter um lastro, sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma compra, vamos dizer aí que... Vou te dar um exemplo aqui. Você faz uma compra online, virtual, por exemplo, e esse dinheiro vai para a pessoa já vai lá e saca esse dinheiro. E aí depois você descobre que caiu num golpe, esse dinheiro já sumiu, já saiu da agência. Não existindo o dinheiro físico, o dinheiro foi e todo o lastro desse dinheiro, através desse IP, vai ser fiscalizado. Então, manda bem, é coisa importante, eu gosto dessa importância, dessa segurança que dá também. Liberdade para os consumidores, enfim, a partir do momento que você tem esse dinheiro, você tem uma liberdade de saber onde você vai investir, onde você vai comprar, o consumidor tem uma garantia maior de negociar em outros países, em guardar em moeda em outros países, porque esses outros países também vão estar recebendo o dinheiro, como você disse, você mandou o real para lá, é como se fosse na hora, você não tem toda aquela burocracia, porque como o real é digital, mais bancos vão querer receber esse tipo de recursos. Digitalização, redução no custo de impressão do dinheiro. Pra você ter noção, o risco da inflação é tão grande, que lá na Argentina não compensa nem eles fazerem a moeda a mais. Compensa eles mandar outro país fazer, porque o dinheiro deles não anda valendo nada. Então, sai mais caro você imprimir a moeda do que usar ela. Então, quando você manda para outro país e você dá o lastro para outro país, ficou mais fácil imprimir e custa caro isso. Se o real é digital, você tem economia, impressão de papel, a questão ambiental e tudo mais. E aí, eu falei para vocês a primeira que não estava aqui no que o Money Times colocou, que é a de reduzir muito a questão da sonegação, da evasão. Agora tem outro ponto. Vai reduzir muito a questão da lavagem de dinheiro e a questão da corrupção. Pode parecer que não, mas se você quando tiver, pessoas que vão fiscalizar um Tribunal de Contas da União sério e correto, o dinheiro
não deixa lastro. O dinheiro físico, moeda, não deixa lastro. Uma maleta daqui para lá sumiu. Ou por que você acha que os políticos têm tudo isso guardado em cofre? Ah, Gedel com malas de dinheiro. Ah, o assessor do Arthur Lira foi denunciado com cofre de dinheiro. Ex-assessor, né? Nem atual. Porque o dinheiro não tem lastro. Já o real digital é bem mais complexo. É fácil. Foi feito o quê? Um Pix? De onde para onde? Para onde que esse dinheiro foi? Caiu na conta de fulano. Quem é fulano? Entendeu? Então é muito mais complexo você criar sistemas de lavagem de dinheiro, é muito mais complexo você criar sistemas de esconder esse dinheiro. Então eu vejo muitos benefícios em relação ao real digital. E acho que o governo Lula manda bem em aplicar essa medida, tá? Não vejo que a medida em especial seja por isso, né? Pelo combate à corrupção, que eu não acredito muito que seja o interesse, mas, de reflexo, isso aí acaba por acontecer se houver órgãos sérios de fiscalização. Deixando bem claro para vocês, tá bom? Deu para ser claro? Deu para explicar aí, tá? E volto a agradecer aqui muito o José Orlando por ter feito essa pergunta. Eu acho muito importante quando vocês participam, tá bom? Vamos lá, agora é a quarta matéria, né? Vamos colocar a quarta matéria do dia. Ó, vamos lá. A fonte é a revista Veja. Governo de Ortega prende mais um padre e amplia cerco à Igreja Católica. Mas afinal, o senhor Papa é comunista e ele deixa isso acontecer? É briga de comunista, meu Deus? Vamos explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Os religiosos fazem o que ele não admite, denunciar abusos cometidos no país. O que os religiosos fazem? Eles costumam ter a prerrogativa de ouvir nos confessionários, de escutar nos confessionários o que está acontecendo, de acompanhar, de fazer papéis sociais. E aí é desaparecimento de pessoas, é pessoas abusadas, são pessoas sequestradas, é extorsão, é tudo isso que um governo ditador faz. E aí os religiosos tendem a denunciar esse tipo de manifestação. E aí qual que é a medida? Agora, o padre, além de ter sido preso, tem os bens confiscados, e os bens confiscados da igreja também, ou seja, a cada momento que passa, o cerco se fecha ainda mais para aqueles que fazem denúncias contra regimes ditatoriais. Aqui no Brasil, há uma preocupação muito grande, tá? Chegou-se ao cúmulo do absurdo de uma jornalista, eu dei essa matéria ontem para vocês, no domingo, de uma jornalista ter sido presa por ter feito denúncias contra uma grande empresa e um juiz, uma juíza. Sabe, isso quando se faz uma denúncia e o Estado é ditatorial, quem denuncia isso vai preso, sabe? É muito complicado, é muito arriscado, tá bom? Bora partir para mais uma notícia para vocês? Vamos lá? Essa é a quinta, né? A quinta notícia do dia para vocês. E a fonte que eu trago para vocês aqui é o Instagram do deputado Ricardo Arruda, tá? Ele fez uma certa ironia com a também deputada Maria do Rosário, tá? Que é do Rio Grande do Sul. O que foi a questão? A Maria do Rosário, ela fez uma postagem sobre o valor da picanha. E eu vou explicar para vocês. Olha o que ela colocou, que vocês estão vendo que tem um cartaz aqui, ó. Olha que maravilha, esse preço da picanha. Lula prometeu que todo mundo iria comer de volta e iria poder voltar a comer seu churrasquinho e mais uma vez está cumprindo as promessas. É para isso que eu fiz o L. E aí uma pessoa comemorando, olha, picanha, não sei o que lá, do nome lá, R$34. E a pessoa comemorando, e oba, dinheiro, picanha, picanha, não é abóbora, é picanha. E aí, hoje o Twitter, ele tem um sistema de checagem de matéria. Então, quando você vê uma postagem, você vai lá e faz uma denúncia para o Twitter e pede para o Twitter fazer essa checagem. Então, eles vão fazer uma série de buscas ali e vão dar um posicionamento, se aquilo é fake news, se não é fake news, é até uma forma de combater fake news. E aí, o Twitter escreveu o seguinte: contexto adicionado pelos leitores.
A carne anunciada como picanha fatiada é uma mistura entre picanha e coxão duro, não sendo picanha real, ou seja, não é picanha de verdade. Por esse motivo, o preço desse tipo de carne sai bem mais barato nos mercados. E aqui o Ricardo Arruda falou, o petista passando vergonha, ironizou aqui a deputada, tá? Eu não vou ironizar, é a postagem que ela fez, eu não sei onde ela fez a postagem, se ela tirou essa foto, se não foi. O que eu posso dizer para vocês? Aqui em Ribeirão, e falando num bom mineirês, trem tá caro ainda, só. Tá bom não? Tá? Não tá bom não. Ainda continua caro. Não vi nada facilitando o preço de carne, de picanha. Picanha mesmo, sabe aquela picanha assim? E eu, como goiano, eu vou falar um negócio para vocês. A gente tem uma briga com o gaúcho, que o tal do gaúcho fala que o churrasco deles é melhor do que o do goiano. Mas nem pagando. O do Goiás ninguém mexe, tá? É o melhor churrasco que existe. Aí quando você pega aquela picanha com aquela gordurinha, aquela coisa escorrendo, não tem igual. Mas não tá mais barato, não. Aquela não tá mais barato. Isso eu tenho certeza, porque eu parei de comer, eu quase não como muito. Tá? É pouco. E não vi nada mais barato. Mas pode ser o supermercado, pode ser a região, pode ser o local. Não vou falar que isso é mentira. Não sei qual que é. Mas o contexto adicionado aqui do Twitter, a agência de checagem, falou que não, que isso não é picanha, é picanha misturado com colchão duro. Aí colchão duro a R$34, aí não ajuda muito, né? Aí literalmente colchão duro no churrasco não é a mesma coisa, não cola, não é igual, não tem jeito, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sabe, a gente foi mais irreverente hoje um pouquinho, a gente brincou um pouquinho, tem dia que é assim, tem dia que é diferente, mas o intuito é manter vocês mais informados, falar um pouco sobre o que está acontecendo e espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo, tá bom? A gente volta às 7 horas da noite, tem mais conteúdo para vocês, e às 9 horas da noite, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus e sabe, torcer para trazer mais notícia boa para vocês. Hoje a gente teve uma, né, do Mendonça, mas trazer notícia boa para vocês até às 7 horas aí, tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado mais uma vez por me receber na sua casa e a gente tem compromisso daqui a pouquinho. Abraço.